Gravando, né? Assim, vocês fiquem à vontade, tá? Porque eu, assim, a gravação é vista só por vocês, tá? Aí o Meet me permite mandar via e-mail, de uma forma que só vocês têm acesso, e caso alguém fale alguma coisa, assim, você viu que eu fiz uns 2 recortezinhos só para divulgar mesmo, mas nada, assim, da fala de vocês. Se alguém falar alguma coisa e eu achar que é legal eu colocar na gravação, então eu peço autorização para você, ó, vou fazer o recortezinho, vou incluir o seu recorte, vou colocar lá, mas eu vou evitar de fazer isso para vocês ficarem também tranquilos e à vontade aí, tá bom? Então, embora seja, assim, os capítulos, né, muito provavelmente a gente não vai conseguir, eu talvez não consiga, até pela dinâmica que a gente quer dar, fazer um capítulo por encontro. Então, é o caso hoje. A gente vai olhar o capítulo 2, mas o capítulo 2 ele é um capítulo intermediário, né? Ele complementa o primeiro, né? O primeiro capítulo, que a gente está na introdução ainda, e prepara a gente para o terceiro capítulo, que é o início da jornada dele, tá? Então, a gente vai batendo papo aí, indo e voltando, sem nenhum prejuízo, acredito eu, né? Assim, o que eu quero dizer para vocês é que eu não posso prometer que a gente vai conseguir consumir um capítulo por encontro, tá? É isso que eu estou dizendo, em linhas gerais. Tá certo? Então, aí a gente acompanhou lá o primeiro capítulo, né, nosso primeiro bate-papo. É importante que vocês, enfim, fiquem à vontade aí para compartilhar, para dividir o que vocês quiserem, perguntar do livro, vida pessoal, ou de um vizinho, não importa, a forma como vocês quiserem participar aí, tranquilo, tá? A ideia aqui do capítulo 1 ele fica preso, né? Aquela ideia básica, né? A armadura começa como uma identidade, né? Começa como uma referência para ele de quem ele é, né? E aí ela vai se transformando em uma prisão, né? Que ele fica literalmente preso na armadura, tá? Então, a partir daí, esse capítulo 2 é uma espécie de uma preparação para entrar no que eu chamei aí de desconhecido, né? Entrar ele vai entrar numa floresta, mas isso é símbolo, né, de desconhecido mesmo, né? Se alguém já entrou numa floresta aí, ou pelo menos num lugar fechado, sabe que se você não tomar cuidado, você realmente se perde, tá? E nesse capítulo 2 começa o confronto, só um minuto. Nesse capítulo 2 começa o confronto com o seu próprio falso self, e eu hoje preciso apresentar isso para vocês de uma forma um pouco mais clara, para vocês entenderem do que nós vamos falar ao longo da nossa caminhada, tá? O que é isso, a gente chega lá. Então, esse capítulo 2 é uma entrada no desconhecido e uma tentativa e uma situação onde ele vai confrontar o seu eu, que eu estou chamando aqui o eu que ele está confrontando é o eu com a armadura, e estou chamando de falso self, que não sou eu quem chama, mas só para ficar claro aqui. Tá? Então, aí ainda em termos ali de entender a armadura, né? Quando ela é usada para uma finalidade, como proteção, como identidade, mas se transformando numa prisão, aí ela prejudica em algumas áreas importantes da sua vida. A comunicação, por exemplo, fica impossível, né, inviável. Ele não consegue se comunicar, porque todo mundo sabe, se não sabe, é importante que saiba que comunicação não é só palavra, né? Comunicação é contato visual, é expressão corporal, é gesticulação,
enfim, é uma somatória de coisas que acompanham a palavra, tá? Então, isso já fica inviável. Ele vai vivenciando uma experiência aí em relação à perda da sua potência, né? Ele vai se sentindo impotente, vai se sentindo fragilizado, e ele não consegue expressar absolutamente nada, não pode expressar absolutamente nada ou compartilhar alguma coisa com alguém, né? Porque a armadura ficou espessa, ficou presa, né? É uma armadura, o símbolo aqui é uma armadura da Idade Média, né? E aí, naturalmente, ele vai vivenciando o isolamento, né? Esse isolamento gera uma incapacidade de se conectar a qualquer ser fora dele, e aí ele fica que o termo, né, que eu vou usar aqui com você é uma espécie de isolamento autista, né, de uma situação onde se perde a conexão e vira um isolamento autista, tá? E aí, então, nós vamos gastar um tempinho aí para a gente entender essa ideia de isolamento, solidão e essa relação com as pessoas, tá bom? Importante essa expressão, o uso aqui da expressão autista, né, o isolamento autista, não se refere a um diagnóstico, tá? Não é o diagnóstico que se tem hoje inicialmente, porque eu estou usando um teórico, que é o Winnicott, ele usa essa expressão, também falando do diagnóstico, mas a ideia, como nós conhecemos, é o autismo hoje, como não só como diagnóstico, mas a psicanálise hoje entende o autismo como uma estrutura, né, um jeito de existir no mundo. Então, a linha psicanalista não considera, e hoje acho que quase ninguém considera, uma doença, mas é uma forma de existir, assim como é o neurótico, assim como é o psicótico, assim como é o que a gente chama de perverso, né, que são estruturas psíquicas de ser e estar no mundo, tá? Então, é mais ou menos disso que a gente está falando aqui, né, a ideia de autista aqui tem a ver com o significado original da palavra, né, que é voltado para si mesmo, é o si mesmo, o primeiro uso foi de um psiquiatra suíço, né, que usou o termo, ou cunhou o termo, para descrever um sintoma na época de esquizofrenia, que é uma fuga da realidade e um retraimento interior. Então, é disso que a gente está falando. O que acontece com o cavaleiro, ou o que acontece com muita gente que vai usando uma armadura, porque a armadura ali é literal, mas ela simboliza alguma coisa, né, um afastamento, essa ideia de fuga da realidade e um retraimento interior, tá? Então, nós não estamos falando aqui da figura, né, do diagnóstico do sujeito que é autista, mas nós estamos falando desse isolamento, ainda que hoje se sabe, e isso é bastante claro e comum aí, né, que um autista ele tem a sua própria forma de existir e de estar, né? Tem a sua própria característica, então tem os níveis e tudo mais. Obviamente não sou especialista na área, mas é só para você falar que, para você perceber que há um mundo próprio nesse sujeito, né? Ele vive no seu próprio mundo, então ele vai reagir a partir desse próprio mundo. Então, quando eu falar, e não vou nem falar muito, mas eu gostei muito dessa expressão, né, que não está no livro, isso é a partir já da teoria que eu vou cobrindo o livro, e a gente vai falar aí de um aspecto de isolamento, né, de retraimento da realidade e uma fuga interior, como se você construísse uma armadura psíquica em sua mente e se trancasse dentro dela, tá? Isso é um retraimento. Hoje isso tem outras nomenclaturas também, tá? Então, a gente está falando aí entre as perguntas que eu mandei a semana passada para vocês, né, de reflexão, a gente estava falando do silêncio, a quarta delas fala do silêncio da alma, né?
é como a experiência de se sentir trancado de si mesmo, incapaz de se conectar com outras pessoas e de expressar realmente o que você sente. Então, é um silêncio, é um retraimento, é como se você fizesse alguma coisa ou pensasse alguma coisa e não tivesse como expressar isso para alguém. E aí isso me fez pensar também numa questão que não é o cavaleiro, mas me fez pensar também em pessoas que convivem, que eu também atendo e também conheço, e a gente também trata de pessoas que não são... Não, aqui todo mundo vai estar em algum nível preso a uma armadura, mas existem pessoas que usam armadura muito mais rígida e algumas pessoas convivem com ela, como é o caso de Juliette, a esposa dele, junto com o filho, né? Isso também traz uma implicação importante para o desenvolvimento dessa pessoa, porque a pessoa que vive com alguém que tem uma armadura muito rígida, né, que é um falso self muito definido, muito colado na própria estrutura do sujeito, na própria personalidade do sujeito, vive quase como uma dependente, como um dependente, como se fosse ali né, como se fosse a mãe, por exemplo, de um, de um drogado, de uma pessoa que sofre com droga, ou um alcoólatra, né? A chamada codependência, né? A primeira vez que a palavra codependência foi usada, ela foi usada numa reunião de mulheres, quase no século passado, com certeza, né? No começo do século passado, que era uma reunião de mulheres que se encontravam, e todas elas eram esposas de homens alcoólatras. Então, a palavra codependente foi usada naquele contexto. Então, você veja que, no caso do desenvolvimento ali do livro, do primeiro momento, é justamente essa relação de dependência que Juliette tem, daquele sujeito que usa aquela armadura de forma muito rígida, uma coisa quase inegociável, quase inaceitável, inadmissível para ele olhar aquilo como algo ruim e algo negativo, tá? Então, você veja que isso faz mal em todos os aspectos, né? Se eu sou muito rígido na minha forma de exercer uma capa, uma armadura extremamente rigorosa, as pessoas que convivem comigo vão também sofrer com isso em nível, assim, bastante difícil de gerenciar tudo isso aí, tá bom? Qualquer coisa você joga no chat aí, eu deixei do ladinho aqui aberto, tá? Aí você pode perguntar, enfim, dar opinião, dizer que não entendeu, e eu vou tentando me esclarecer aqui, porque, a princípio, esse espaço aqui é só para a gente se entender mesmo e refletir sobre a nossa própria vida, tá bom? Tudo tranquilo? Uma coisa bacana e importante que o capítulo 2 vai apresentar, que eu até mandei uma frasezinha ali para vocês no grupo, né? Que é uma frase que eu gosto, e está no meu Instagram há muito tempo, eu demorei para achar ela, inclusive, que é: para se achar é necessário primeiro se perder, né? Para se encontrar é necessário primeiro se perder. Então, essa é uma premissa muito interessante, porque a gente acha que está sabendo onde a gente está, então, às vezes, a gente precisa se perder. E essa é a premissa que abre ali o capítulo 2, né? É o sujeito perdido numa floresta por dias, semanas, e o autor sugere até meses, né? E aí ele vai ficando fraco, ele vai ficando limitado nas suas funções, ele ainda se mantém preso, e ele vai, então, se perdendo. Então, de certa forma, tudo começa no ato de se estar perdido. Tá? Ninguém gosta de se sentir perdido, né? O Winnicott tem uma frase muito importante que diz, sugerindo a brincadeira das crianças, do esconde-esconde, tá?
Se esconder é maravilhoso, mas não ser encontrado é assustador, né? Então, tecnicamente, se você vai brincar de esconde-esconde, você espera ser encontrado. Se você não é encontrado, você fica preocupado e você vai sair daquele lugar, tá? Então, antes de se encontrar, você encontrar a si mesmo, essa ideia de se perder, ela está presente aqui, tá bom? Tem muitas coisas assim interessantes que eu acho no capítulo, né? Mas tem uma hora, por exemplo, ali na página 26, que ele resolve, ele tem a ideia de ir embora, enfim, ele tem essa ideia muitas vezes, né? Mas ele não consegue, e aí o Merlin diz para ele, a incapacidade de fugir a sua incapacidade de sair correndo e de fugir é o que te torna propenso a aprender, tá? Pessoas que não querem aprender, elas fogem. Isso é muito comum em todas as áreas que você imaginar. Aí foge de muitas maneiras, né? Mas uma pessoa que não pode fugir e aprender, uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo, né? Ela precisa permanecer por algum tempo no mesmo lugar, se quiser aprender, né? Aprender é um ato de permanecer, com todas as implicações que existe aí, tá? E aí, nesse processo de aprender um tema, eu nem sei se isso foi para vocês ou não, que eu vou anotando aqui bastante coisa, né? Que é a partir desse perdido, né? Ele vai ali em algum momento no meio da confusão, sem saber para onde vai, o primeiro sinal ali que traz algum lampejo para ele, perdido, é o seu encontro com Merlin. Então, é Merlin mesmo, vocês viram, né? Eu já havia dito que é uma fábula, e aí se inicia o que eu entendo ser necessário para todo e qualquer aprendizado, para toda e qualquer jornada de autoconhecimento, que é a desconstrução, tá? E se eu não for o que eu penso ser, né? E nada mágica, né? Eu invariavelmente atendo pessoas que no segundo encontro, na segunda sessão, no terceiro, as pessoas querem algum resultado, eu falo, não é possível, isso aqui não é uma mágica, né? A gente precisa confrontar algumas questões, tá? Então, é o que vai acontecendo com ele ali, né? Ele começa a olhar a vida de forma lenta e pausada, né, com muita persistência ali, por outro viés que não o dele, outro ponto de vista que não o dele, né? E aí isso vai trazendo alguns questionamentos, e todo questionamento traz alguma lucidez, mas essa lucidez traz novos questionamentos. Eu lembro que uma pessoa querida me mandou uma mensagem uma vez dizendo que ela tinha muitas perguntas sem respostas. E eu disse, qual é o problema de você ter perguntas sem resposta? Na verdade, o que moveu o mundo até o dia de hoje não foram as respostas, foram as perguntas. Porque uma pergunta gera uma resposta que faz nascer uma nova pergunta. E assim você vai seguindo adiante, né? Basicamente, é o resultado, né, do nosso próprio questionamento. Só que é um processo de desconstrução, né? É desconstrução de quê, né? Do seu saber, daquilo que você acha que é, de quem você acha que é. Eu falei a semana passada, fiz um recortezinho dessa parte para colocar lá no Instagram, essa ideia do que você vai ser quando crescer, né? É uma pergunta inofensiva,
que todo mundo faz para qualquer criança, e, a princípio, tudo bem, você não está fazendo nada de errado perguntando para o seu filho o que ele vai ser quando crescer, ou o que ele quer ser quando crescer, né? Até porque uma criança vai dar muita resposta lúdica para isso, né? Mas aí a gente vai disseminando essa ideia que o ser está ligado àquilo que eu faço. E aí, quando esse sujeito cresce, vai trabalhar e vira a expressão é workaholic, né? Um viciado em trabalho, e aí a gente não sabe necessariamente de onde veio. Então, desconstruir é desorganizar, desconstruir é ruir os alicerces que você acha que são alicerces indestrutíveis, né? Que você não pode organizar a sua vida sem esses alicerces, e eu sempre pergunto, qual é o problema? Né? Qual é o problema? E se não for desse jeito? O que vai acontecer? A gente não pode ter medo dessa desconstrução. Mas, inclusive, eu dei aula há muito tempo no ramo da teologia, né, como seminário teológico, e eu sempre trabalhei muito essa ideia com a turma, né? E se tem uma... A ideia básica é que adulto não aprende, tá? Adulto não aprende porque adulto já sabe. Se ele sabe, o que você está dizendo, o que eu estou dizendo, se concorda com você, você fala, ah, legal. Se não concorda com você, você não gosta de ser confrontado, porque você acha que não é verdade esse confronto que você está recebendo aqui. Tá bom? Tranquilo? Estamos junto? Alguma questão aí é só colocando, tá? Porque aí, entrando nessa floresta aí, a armadura está sempre em voga ali, ainda no segundo capítulo, né? E aí Merlin vai deixando claro, né, que essa armadura ela é interior e não exterior, e que ela é uma defesa. A defesa já é por minha conta, isso não está escrito dessa forma no livro, mas é uma defesa. Você está se retraindo a si mesmo, você criou uma armadura, uma ideia. O pessoal chama hoje de crenças limitantes, por exemplo, né? Crenças limitantes é mais ou menos uma defesa, é mais ou menos uma armadura que você veste. Eu não acho que a gente pode fazer tudo o que quer, né? Quando você diz para a criança, você pode fazer tudo o que você quiser quando você ficar maior, né? Você tem poder, não pode, né? Ou talvez nem vá conseguir. A gente usa isso com a intenção de motivar. Mas a ideia é também que a gente não pode se sentir totalmente incapaz. Então, a gente está falando de uma defesa interna, né? A ideia aí é você se voltar para si mesmo, mais ou menos como um caracol, né? Que se esconde dentro da própria casca, quando você pega, fugindo da realidade, da dor da realidade, né? Eu não sou ninguém sem isso, né? E aí a realidade, ela é sempre complicada, né? A gente fala muito de sintoma, né? E se isso do qual a pessoa se defende tanto for, na verdade, um sintoma, né? Um sintoma, enfim, quem conversa comigo mais, de vez em quando eu explico isso, né, que é necessário explicar, porque quando você vai ao médico, qualquer médico, né, inclusive o médico psiquiatra, por exemplo, né, vou ficar perto aqui da minha área, ele diz, o que você está sentindo? E aí você vai descrever, olha, eu tô sem dormir, eu tô sem apetite, eu tô triste, eu tô, enfim, eu tô eufórico, seja lá o que você vai escrever. Ele tem uma habilidade para avaliar isso que você está descrevendo para ele, que ele chama de sintoma, e é mesmo um sintoma, e ele vai, então, te dar um remédio. Se é dor de cabeça, dor de estômago, né, se for outro médico, ele vai te dar um remédio.
para curar o sintoma. A psicanálise entende que o sintoma é uma pista, tá? Eu vou falar, talvez eu fale isso um pouquinho mais à frente, mas sintoma, para você entender, é aquilo que você repete mesmo sem querer repetir. Você fala, esse ano eu não vou fazer isso. Esse mês eu não vou fazer isso. Que você tem o hábito de fazer e aí você se pega repetindo. Então, isso é um sintoma. E, neste caso, esse sintoma aponta para uma causa, tá? Que é o que, em análise, a gente avalia. Que causa é essa? Tá? Então, lá está elencado alguns, se eu não me engano, lá, né, no resuminho que eu mandei para vocês. Por exemplo, pode ser o orgulho, né? Eu não posso mostrar fraqueza, isso sugere orgulho, eu não posso que as pessoas percebam o quão fraco eu sou, pode ser resultado de um medo, né? O medo pode aparecer aí como sintoma de não ser amada, ou ser amado, ou falhar, medo de se arriscar, e aí você entende que se falhar ou se não for amado, você não é a pessoa que você gostaria de ser. Isso pode ser um sintoma implícito nessas armaduras de defesa, né? Necessidade, nós temos muitas necessidades, né? No nosso caso aqui, a gente sempre vai comentar muito necessidades emocionais, mas as necessidades externas, elas acompanham também o emocional. Comecei a falar com uma jovem recentemente, e ela, bom, já falei com muita gente que tem esse hábito, né? Ela tem lá muitas dificuldades, e aí ela disse, eu compro. Obviamente, eu não estou falando de alguém que tem muito dinheiro, mas que compra. O comprar excessivamente, né, principalmente na condição dela, sem dúvida nenhuma, é uma necessidade de salvar, de pertencer, de achar algum sentido e algum propósito naquele ato repetitivo, tá? A acumulação, essas coisas, né? Depois eu tenho uma palavrinha disso mais à frente aí, tá? E eu acho que sempre vale você pensar aí, e se a vida que eu vivo não for a que eu deveria viver? Será que eu estou vivendo a vida que eu quero viver, né? Essa é uma resposta muito, talvez, filosoficamente complexa, né? Porque nós somos seres insatisfeitos, então sempre tem alguma coisa que nós queremos viver que achamos que não estamos vivendo. Aquela famosa frase que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Essa ideia, mas a ideia que eu quero dizer aqui é você está vivendo uma coisa que tolhe você, que prende você, o seu si mesmo, né? Por isso o meu teórico usa essa expressão autista, né? Que é você se voltar para dentro de si mesmo, impedindo de você ser quem você é, do seu verdadeiro eu, né, do seu verdadeiro self se manifestar. Então, isso é um sintoma que a gente vai sempre olhando. Nós não temos o histórico do cavaleiro, né, saber por quê, o que o levou a querer ser o melhor cavaleiro do reino, o que o levou a ser muito bom naquilo que ele faz, o que o levou a, enfim, toda aquela história, né? Alguma coisa levou a esse ponto, né? Então, é disso que a gente está falando, né? Da gente entender que a nossa defesa, ela não é só do exterior, ela é do interior daquilo que nós nos defendemos, tá bom? Eu queria fazer um vídeo sobre esse tema aqui, né? Quem sabe eu uso esse pedaço se der certo, né? Mas tem uma pergunta, um pensamento, uma ideia que todo mundo repete, né? Eu não sei se todo mundo,
Mas a maioria das pessoas, eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito. Essa criança tem a personalidade do pai ou da mãe desde que nasceu. Ah, essa menina tem personalidade forte, né? Desde que nasceu. Ah, não, isso acontece porque é a vontade de Deus, porque é o universo, é o destino, o horóscopo, né? Horóscopo disse, sei lá, cada um vai achar a sua justificativa para dizer eu sou assim porque sou assim. E a verdade é que não existe nada mais triste do que uma pessoa dizer que ela é assim mesmo. Isso ficou famoso numa música, né, chamada Gabriela, eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Isso é lamentável, porque você não tem espaço para expandir, para melhorar, para evoluir, para crescer. E você não tem espaço para enxergar qual é realmente o seu eu mais autêntico. E se você estiver sendo defensivo demais, defensiva demais, talvez você morra com essa característica de defesa, né? A ideia que eu quero que você pense aí é o que o cavaleiro vivia era uma performance, uma representação, a gente falou um pouco disso, né? E se tudo isso realmente for uma performance, né? E se eu estiver performando, performando para agradar, performando para ser amado, performando porque eu tenho medo, né? Eu falei com uma pessoa que ela sofreu muito, de acordo com ela, naturalmente, né? Ela sofreu muita agressividade dos seus pais. E muita criança que cresce num contexto de agressividade entende que a única forma de afeto que existe é a agressão, porque ela não conhece outra. Então, a gente aprende a partir daquilo que nós experienciamos. Isso é extremamente necessário da gente perceber. Então, essa ideia, uma criança de 6 meses não tem ainda uma personalidade, né? Isso não é só genética, se parece com o pai, se parece com a mãe, né? Fisicamente, obviamente que terão alguns traços aí eu acho que é epigenética que o pessoal está falando aí, né? Que identifica isso, né? Mas, na verdade, é uma construção de um eu ou de um self falso, de uma armadura, para ficar aqui na nossa conversa, tá? E aí eu quero gastar um tempinho com vocês aí para a gente falar um pouquinho mais o que, afinal, é um self. Mas abro aí para, caso você queira partilhar, perguntar ou opinar, ou mesmo alguma coisa que você leu no livro e quiser observar, fiquem à vontade, tá bom? Sem nenhum problema. Tudo bem? Então, você pode mandar aí, tá? Eu sempre vou enfatizar isso aí. Selfie é né, do celular é o selfie, né, que se escreve, né, obviamente eu tive que aprender isso. Aqui nós estamos falando de um self, com F mudo, né, que em inglês, o autor que cunhou essa expressão era um psicanalista inglês, Donald Winnicott, ele era um médico pediatra, tá, então ele tem uma longa experiência, teve, né, uma longa experiência voltada ao atendimento infantil, né, das crianças, e depois se tornou psicanalista e deu uma contribuição assim, muito importante para essa linha, né, trazendo uma coisa muito inovadora, muito importante à época. Imagine imagine que você
Imagina a construção de uma casa. Quem já presenciou isso sabe, teoricamente, como isso funciona. Para você construir uma casa, você fundamenta, né, os alicerces, tá? Tem aquela planta, então você vai construindo as colunas e etc., e, e vai levantando aquela estrutura, né, grossa, e aí você chega até o que a gente chama de bater a laje, né, até colocar o teto de laje. Pois bem, isso é o seu eu verdadeiro, tá? É o seu self, é o seu si mesmo. Mas, junto com isso, como nós somos uma criança e não quando nascemos, né? Nós somos uma criança e não uma casa, mas para efeito de ilustração, essa casa vai precisar do que nós chamamos de acabamento. Eu geralmente digo, né, para efeito didático, assim, que uma criança ela está pronta em termos de estrutura básica, até bem novinho, talvez 4, 5 anos, ela está pronta, ela já tem uma estrutura básica. O que vai acontecer a partir daí é o acabamento, é aquilo que nós chamamos de fachada, de decoração, você vai colocar algum remendo, alguma coisa ficou furada ali, ficou quebrada, enfim, você vai... Quem nunca colocou um móvel, né, num lugar que tinha um buraco ali para... Ah, não dá para arrumar agora, põe um móvel ali, né? Isso a gente poderia chamar aí de personalidade, tá? A experiência dessa criança com o que a gente vai chamar aqui de seu ambiente, faz com que esse ambiente vá agindo de uma forma que vá moldando, que vá apresentando características para construir, não para construir agora, mas para acabar essa casa, né? E aí, isso vai fazendo parte da vida desse sujeito, tá? E aí, então, o que a gente, de uma forma assim, para a gente entender, a gente está falando que self é uma experiência subjetiva de ser e de existir. Enquanto mais autêntica, mais saudável. Enquanto menos autêntica, menos saudável. Autêntica, aí espontânea, né? Dentro de uma continuidade e tudo mais. Imagine, então, o falso self como uma espécie de uma casca, né? De uma armadura, para a gente ficar aqui no nosso texto. Tá? Uma armadura que vem com a intenção de proteger aquele self verdadeiro. Então, imaginem, por exemplo, eu sempre conto uma história, tá? Imagine que uma mãe, a mãe tem, não adianta, né? Eu sempre digo isso, a responsabilidade da mãe é muito grande nesse processo. Depois o pai entra também fazendo maus acabamentos, ou bons acabamentos, dependendo, né? Quer dizer, a gente não para de nos expandirmos enquanto identidade, né? O que vai sendo reforçado ao longo das nossas experiências é uma oportunidade de mostrar o meu eu mais autêntico, de ser realmente quem eu sou e me adaptar diante de algumas situações que não é muito prejudicial para mim, ou eu vou me defender demais, né? Mas imagine uma mãe, por exemplo, que decidiu, teve uma filha ou um filho, e decidiu que, a certa hora da noite, daria banho, daria mamar, e trocaria tudo direitinho lá, e colocaria essa criança para dormir, e não atenderia mais essa criança caso ela chorasse, porque, afinal, se ela está trocada, se ela está banhada, se ela está de barriguinha cheia,
e é hora de dormir, então qualquer choro dela pode ser o que a gente chama de, muita gente chama de frescura, né? Ah, isso aí é frescura, é manha, não é nem frescura, é manha. E você coloca a criança lá, e essa criança, ela está sozinha no quarto dela e ela chora. Quando ela chora, ela espera instintivamente, vamos dizer assim, que a mãe a atenda. A mãe não a atendendo, esse ambiente falha, porque todo mundo, toda mãe sabe disso, né? E bons pais sabem também que os médicos, pediatras, enfim, os médicos aí, eles falam assim, olha, o bebê nasceu, é ele que manda, então ele vai comer a hora que ele quiser comer, ele vai chorar a hora que ele quiser chorar, e você tem que atender. No outro curso que eu dei aqui para o pessoal, né, a gente falou sobre maternagem, e aí eu falei bastante sobre isso. Quando essa mãe não atende, essa criança, então, faz uma leitura, ela não tem consciência, tá? Uma criança de 4 meses, de 5 meses, ela não tem consciência da sua própria, do seu próprio lugar neste mundo, tá? Ela não tem consciência da sua própria existência como indivíduo, ela precisa dessa conexão materna, porque ela vai experimentando a vida dela a partir dessas experiências, tá? Então, quando a mãe não atende, então o corpo sente, porque a gente sente no corpo, isso é uma coisa que eu sempre tenho dito para as pessoas, né? As suas emoções, elas são sentidas no seu corpo. Se você está passando, ou já passou, ou venha passar por algum momento assim, de muito estresse, de muita angústia, de muita dor, o seu corpo sente. Você sente dor no estômago, você sente taquicardia, você sente ansiedade, enfim, é o corpo quem sente. Então, essa criança sente, e a partir daí, então, ela cria uma espécie de uma armadura. Não com a intenção de ser fingida, mas com a intenção de se defender. De defender o euzinho dela ali, né? Bom, já que esse ambiente, a minha mãe, né, esse ambiente que eu estou, ele não me atende, então nasce ali o primeiro embrião de uma armadura. Então, eu não serei atendido quando eu tenho a minha experiência ruim, né? Porque um bebê sente tudo a partir de experiências positivas e experiências negativas, né? Então, fez cocô, é ruim, sensação ruim, ela chora. Mamãe trocou, experiência boa, então ela vai vivenciando tudo a partir dessas experiências. Tá? Então, é disso que a gente está falando, que se esse ambiente não é o que a gente chama de suficientemente bom, se ele não atende de forma suficiente, começa a nascer aí uma casca, né, como quando você machuca e nasce uma casquinha de ferida, a fim de proteger o machucado, aquela casquinha tem esse objetivo, mas, obviamente, esse machucado precisa sarar e aquela casquinha sairá naturalmente, não é nem recomendável que você tire antes da hora. Só que o falso self, ele vai se perpetuando ali e vai ficando como uma coisa mais rígida, tá? E aí vai virando essa armadura. Então, a gente pode dizer que o falso self, ele tem níveis, né? Ele tem graus. Então, ele num grau saudável, o falso self é a nossa educação, a forma como disseram, menina, senta direito, não pode mostrar as pernas, menino, deixa de andar com pessoas, colegas malvados e etc. Né? E a religião faz isso muito com a gente, não estou dizendo que isso é ruim, mas aí mantém a gente mais ou menos dentro de uma educação social. Você não pode... Não. Isso é um falso self ali dentro de um grau saudável. O falso self patológico, né, que também vai ter seus níveis, ele vai se tornando uma personalidade tão dominante,
que a pessoa se sente falsa, vazia e sem contato com o seu eu real. Se isso for se for uma patologia muito rígida, o sujeito, então, ao invés de se achar falso, ele vai entender que falsos são as outras pessoas, porque assim ele se defende a todo custo, que era mais ou menos o caso do cavaleiro aqui. Ele entende que Juliette não o compreende, que ela é que é intransigente, que ele faz aquilo porque a ama, ele faz aquilo porque é o melhor para ela, ele quer defendê-la, ele quer fazer o melhor para o filho. Então, ele não consegue olhar até o dia que ele fica preso naquele negócio, ele percebe que está preso. Tá? Então, o que a gente chama de personalidade, ele é um sistema, ele é uma construção que mistura tanto aquilo que eu tenho de verdadeiro, de autêntico, de eu mesmo, e o que eu tenho de falso, de adaptação. Né? O falso aqui não é só de mentira, né? É uma adaptação para a sobrevivência. Quem me conhece sabe que eu sou meio bocudo, né? Eu falo sem pensar às vezes. Então, à medida que fui ficando mais velho, eu me esforço. Ou eu não posso mais falar o que eu penso, então eu paro de frequentar aquele ambiente, né? É mais fácil para mim, porque já que o ambiente não muda, mudo eu, né? Então eu paro, assim como eu parei mesmo de frequentar muitos ambientes por conta disso. Tá bom? Não sei se ficou difícil aí, se ficou... Sinaliza para mim aí, você conseguiu me acompanhar, mais ou menos, o que eu estou tentando dizer sobre um falso self e um verdadeiro self, uma identidade mais autêntica, mais honesta, sempre com você mesmo, tá? Sempre com você mesmo. Você aquela sensação de que você não está fingindo. Ou quando você precisa fingir, você sabe que, não, aqui eu preciso dar uma fingidinha, porque senão o pessoal não vai aguentar a minha realidade, a minha verdade. Então, não tem problema para mim, festa de final de ano, né, que a gente tem que fazer essas coisas todas aí. Na igreja é muito comum, né, a gente usar um falso selfie, é isso, né? Eu basicamente... Não, eu, pode falar a verdade, às vezes eu soltava o meu verdadeiro selfie em igreja, mas me dava muito mal, eu sempre me dei, né? Tanto que eu cresci, Eu assim, com também. fama de bagunça. Eu também me dou muito mal, confronto até. Aí, assim, só que... para mim teve fases, né? Mas, assim, ambientes em que todo mundo é obrigado a se comportar de uma determinada forma, onde, e às vezes até um casamento, até um relacionamento, né? Um amigo, às vezes, você tem amigo, vocês sabem, vocês têm amigos que se você disser alguma coisa negativa para ele deixa de ser seu amigo, entende? E aí você sabe, meu exercício ultimamente é ficar mais quieto, né? Porque se eu for dizer tudo que eu penso para todo mundo, inclusive para as pessoas que eu amo, não tem sentido. Mas é isso, o verdadeiro self é você estar consciente de que você está sendo o mais autêntico que você pode, tá? O Winnicott Então, traz Pode tá falar, tudo, Chay. tá tudo bem, então, se às vezes a gente usar um falso selfie de vez em Não, a quando, gente né? precisa, Precisa, né? Não tem a o que gente fazer precisa, mesmo, né? tá? Mas aí o que a gente está falando? A gente está falando de um falso self no nível saudável, né? Porque é isso, às vezes se eu for dar uma opinião, por exemplo, são poucos amigos que têm coragem de me chamar para pregar, por exemplo, porque às vezes eu falo coisa que... Então, eu sei que as coisas que eu falo são um pouco difíceis de engolir, então eu tento ficar dentro daquilo, mas o Carlinhos sabe que está aqui, ele é um dos corajosos, que ainda de vez em quando me chama, que eu solto, né? Eu solto mesmo, tenha dúvida disso. Pode falar, Kátia. Você falando aí de ser bem, falar, né?
Ah, e a minha filha, né, sempre foi uma criança de... Ela falava mesmo, ela não ficava rodeando, procurando, ela falava. E aí, e por isso, não tinha muitas amizades. As amizades ficavam meio, né, as meninas não gostavam muito, porque ela era de falar a verdade. Ela chegava, falava o que ela achava, o que estava acontecendo, e as pessoas, as meninas perguntavam o que ela achava, ela falava, e aí custava a amizade, né? Elas se afastavam dela, né? Às vezes não chamava para certo lugar, porque, a Kelly é tal assim, ela é assado, né? Então não gostavam muito de ter ela por perto, porque ela falava, não, ela fala, né? Falo que Uhum. ela é meio cirúrgica, né? Ela é bem cirúrgica, assim, ó. Fala e doeu, e que doeu, e não tá nem aí. A realidade, né, pessoal, é que a gente não espera realmente a verdade, né? A gente espera uma dissimulaçãozinha, né? Então, quando alguém pergunta alguma coisa, a pessoa espera que você responda mais ou menos aquilo que ela quer ouvir, né? Então, essa coisa de você ser verdadeiro numa opinião, eu, por exemplo, não dou opinião política, eu não dou opinião, eu não tenho time de futebol, né? Eu não discuto essas coisas, enfim, tem coisa que eu não me interessa dizer porque é só a minha opinião, né? É só a minha opinião. E aí, se a gente for discutir opinião, isso não vai levar a gente a nada. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não querem o fato, né, a realidade. E se a gente for ser super sincero, isso sempre vai gerar muitos problemas, né? Então, Então, se ser sincero, você tem que sustentar. é. E aí, Você como paga assim o preço. a gente vive em sociedade para você ter um relacionamento, para você ter uma amizade, alguma coisa, às vezes você tem que relevar. O importante aqui do que a gente está dizendo é que você precisa ter consciência que você decidiu que a sua verdade naquele caso, naquela situação, não macula o seu eu autêntico, né, o seu eu mais honesto, o seu si mesmo mais verdadeiro. Você não está sendo obrigada, você decidiu. Agora, quando você está num ambiente ou numa situação, como é o caso do cavaleiro, onde ele se obriga, ele entende que ele é a armadura define quem ele é, isso já vai virando patologia. Então, é difícil. Então, isso traz muita tristeza, muita crise existencial, muito vazio, sensação de vazio, de falta de propósito. Então, é disso que a gente está falando. Inclusive, o Winnicott associa essa ideia... tá, a Vasti está mandando uma mensagem aqui, desculpa. O Winnicott associa essa ideia com as nossas compulsões, por exemplo, né? Ele sugere, né, que o falso self ele vem como uma forma de, por exemplo, que a compulsão ela pode ser uma tentativa, uma repetição de frustrada, né, de eu buscar um sentido para mim, né? Eu vou tentando ser a partir daquilo que eu repito, né, compulsivamente, é como se eu estivesse pedindo aqui um grito de socorro, né, se fosse um grito de socorro. Então, é como se eu quisesse ser reconhecido. Ele diz, a pessoa que compulsivamente agrada, presenteia, cuida, compra, acumula e por aí vai, está, na verdade, repetindo um apelo. Preciso que alguém ou alguma coisa, geralmente alguém, me valide e me devolva a minha identidade mais real, né? E aí isso não acontece, então a gente vai repetindo, vai buscando essa validação não vem, e aí a gente se conforta nessa tentativa de repetição, né? Então,
acaba não sendo um gesto espontâneo, é um gesto compulsivo, porque a compulsão não é um gesto espontâneo, tá bom? Tranquilo? Estamos juntos aí, né? Qualquer coisa a gente vai... Eu gosto muito da passagem do livro, quando o Merlin dá uma bebida para ele, né? Que ele, teoricamente, inventa ali o canudinho, né? E ele começa a beber, é amarga, depois vai ficando melhor, e no final está bem docinha. E aí o cavaleiro pergunta que bebida é, e ele diz assim, é a vida. A vida é amarga no começo, mas aí ela vai se ajustando, tá? A Kátia destaca aqui no chat que crianças, tempos atrás, não podia ser autêntica, realmente, hoje elas têm excesso de autenticidade, né, aquilo que a gente mencionou. Eu falo sempre que quando a minha geração ali, eu reputo mais ou menos ali a mudança aos anos 80, né, enfim, só de olhar para o meu pai, eu já sabia que ele não deixava, né, meu pai nem precisava me bater, só com a... Então, criança realmente não tinha o direito a ser autêntica, ela era muito tolhida, o que gerou uma geração insegura, medrosa, muito ansiosa, né? Agora você tem uma geração de gente de excesso, né? Então tem opinião demais, acha que está certo, que é dono da verdade, não lida com frustração, aí as crises hoje são crises existenciais, vontade de morrer, não quer estudar porque não vê propósito, essas coisas todas, né? Então, realmente, são novos tempos, com novos problemas, trazendo os problemas velhos e antigos também, tá? A Karina diz aqui, esse tipo de selfie que usamos será mais por conta do outro do que para nós mesmos, porque o outro não irá mudar por conta de você. Então, para evitar um confronto, vestimos um selfie para algo passageiro, ou seja, não irá onerar a nós mesmos, né? De certa forma, faz sentido, né? Faz sentido. O importante aí, Karina, é sempre isso. Eu não quero magoar ninguém. Eu não quero magoar ninguém. Então, eu posso me calar diante de uma coisa que não tem sentido para mim. O outro não está pronto para ouvir aquilo, não tem maturidade nem emocional, nem cognitiva para ouvir aquilo. Tanto que no processo terapêutico a gente tem muito problema com isso, porque eu tenho que falar algumas coisas, né? E aí as pessoas, às vezes, não dão muito conta. Mas é isso, a pessoa eu não vou mudar a vida dela se ela ouvir isso, mas eu também não quero me afastar dela. Às vezes é uma parente, alguém que frequenta a minha casa, que eu gosto, enfim. Eu faço isso com bem pouca pessoa hoje, para ser bem sincero para você, tá? O meu grau de falso self é bem limitado hoje em dia. Mas eu uso, sim, porque é isso mesmo que você está falando. Então, isso não vai me onerar em nada, eu não estou preso a essa situação. Eu não estou dando uma opinião, porque se eu não der, essa pessoa vai ela não vai me amar mais. Você não quer me amar, o problema é seu, eu não estou nem aí, né? Você acha que eu ligo se alguém me ama ou não? Eu não ligo mais, eu realmente não ligo. Eu quero ser amado como todo mundo. Eu quero ser. Mas eu não estou disposto a pagar preço alto por causa disso. Então, se não, como você disse, se não me onera, se não me prejudica, se na verdade é um exercício aí de uma sociabilidade, de você manter uma relação, tranquilo, é isso mesmo. A gente usa por causa do outro, tá? Perfeitinho, vamos junto, tá? É uma parte importante, necessária, que eu acho que é quando a vida do cavaleiro começa a mudar, não a vida ainda, né? Mas
eu acho que o seu interior, né, começa a mudar, é, já perto ali do finalzinho do que eu chamei aqui de choro de Pedro, né? No finalzinho ali, daí ele tenta buscar o reforço, ele reclama, né? Ele vai tendo ele dialoga aqui com o Esquilo, né? E, aí é muito estranho, o Merlin depois fala para ele que, na verdade, ele participou de uma conexão, né, tal, é uma coisa meio mística ali, e aí ele vai e ele manda uma carta para o filho não responde, né, e aí ele chora, né, ele chora. No finalzinho do capítulo, né, na página 39 ali, bem no finalzinho, ele diz mais ou menos assim, né? Ele tentou conter as lágrimas, pois cavaleiros com armaduras brilhantes simplesmente não choram, ainda mais homem, né? Me perguntaram recentemente, eu acho até preciso tratar isso com a minha terapeuta, né? Mas assim, eu sou difícil de chorar mesmo, né? Me perguntaram se eu chorei em situações cruéis, assim, difíceis da minha vida, e eu não chorei. Mas é isso, a gente é induzido, principalmente o homem, né? O homem tem ele é massacrado, ele foi, especialmente o homem dessa geração aí, né? Foi criado por pais muito, né, muito rígidos e tal, que homem não chora, né? Então, cavaleiros com armaduras brilhantes simplesmente não choram. No entanto, sua tristeza logo o subjugou, exausto e meio afogado pelas lágrimas dentro do seu elmo, o cavaleiro então adormeceu. Isso é legal porque abre o próximo capítulo, que ele começa ali, né, que vai então começar a jornada dele rumo à montanha acima, né, onde nós vamos explorar ali bastante, né? Então, ele abre com o choro dele, isso é muito, muito significativo e muito importante. Eu chamei de choro de Pedro, por conta, todo mundo sabe aí, né? Quem não sabe, aí já viu, né, em algum filme, ou já leu em alguma coisa, mas eu acho que a maioria aqui deve conhecer bem o choro de Pedro, que é aquela história, né, que Pedro prometera que jamais abandonaria o seu mestre, que ele iria onde ele fosse e tudo mais, e aí Jesus, sagaz e malandro, querendo ensiná-lo, ele não gosta que eu falo que Jesus é sagaz e malandro, né? Mas agora também, e ele diz para Pedro assim, legal, Pedrão, só que é o seguinte, o galo vai cantar 3 vezes, depois você vai dizer que não me conhece. E aí, maturidade emocional de Pedro era igual uma banana, né? Ou uma banana de dinamite, porque o bicho era atrapalhado, né? E aí isso acontece, né? O galo canta, ele não, muito possivelmente ele não deu muita atenção, né? Mas o galo cantou ali, não sei se 3 vezes seguidas ou 3 vezes no mesmo tempo ali, né? E aí, quando o galo canta, ele literalmente, eu desativei aqui, tá, Karina? Depois você pode ativar se você quiser falar isso, só por causa do ruído aqui, tá? Ele literalmente chora, né? Ele chora. E, enfim, eu tenho muitas opiniões a respeito disso, já ouvi muita gente falando muita coisa, mas esse não é a questão. A questão é que o choro de Pedro faz com que ele perceba que ele era um cara que performava, que ele era um cara que não era o que ele dizia ser, e que ele usa a frase do cavaleiro, não sei mais quem sou.
Se não sou o cavaleiro que pensava ser, então quem sou? Nada. Eu acredito que esse foi mais ou menos o choro de Pedro. Então ele chora. Ele chora. E aí, obviamente, que o choro ele vem acompanhado de lágrimas, né? Não tem nenhum problema, e eu choro sim. Eu só não choro muito nas situações onde todo mundo chora, né? Isso é uma coisa muito particular minha, mas, por exemplo, eu sei que é chocante, mas, por exemplo, eu não chorei na morte da minha mãe, né? E isso incomodou algumas pessoas próximas, né, da família mesmo, né? E eu tenho minha justificativa, que não vem ao caso aqui, mas assim, a introspecção, né, a reflexão e tudo mais, isso é isso sempre precisa acontecer, né? Sem essa interiorização, sem essa quase tristeza, essa quase depressão, realmente é difícil você perceber onde você está e quem você é, né? Não sei se você já experimentou essa situação, mas essa ideia de um fracasso, uma demissão, o fim de um relacionamento, às vezes, mal construído, né? Muita gente vive relacionamento abusivo, né? Eu falo muito do gaslighting, né? Que é nada mais, nada menos do que um abuso psicológico. E aí você fala, eu não sou nada, mas dentro desse eu não sou nada, né, você percebe que, que há o desespero, mas há também um senso de percepção, de que eu não posso depender disso para ser alguma coisa, né? Claro que isso vem acompanhado de uma tristeza profunda do ponto de vista de que se eu não sou o que eu pensei que fosse por toda a vida, e agora? O que será de mim, né? O que é de mim? Então, o, a, o convite aqui, o convite é para uma percepção, né? Para uma interiorização e para uma jornada mesmo, né? Porque você precisa dessa percepção de que a angústia traz também a possibilidade de transformação e de mudança para si mesmo, tá? Tudo bem? Eu vou passar aqui para vocês uma... Tudo bem essa ideia, assim, antes de passar aqui a fase final aqui, essa ideia de quem sou eu, né? Se eu não fizer o que eu faço, o que resta de mim, né? Quem sou eu? Né? Eu não sei se você já pensou nisso, se você já se confundiu com isso, se isso já foi uma realidade para você. Isso está muito associado ao ambiente também, né? O ambiente, a nossa construção de quem nós somos está muito ligado à nossa estrutura familiar, né? A mãe, ao pai, aos primeiros que disseram algumas coisas para a gente, né? Então, é isso. Eu gosto de contar uma história, que em segundo eu fiquei sabendo é real, e alguém me atestou essa história, uns anos atrás, que um homem tinha 2 filhos e ele chamava os 2 de burro. Chamava os 2 de burro. Vocês são burros, vocês são burros, vocês são burros, e vocês nunca vão aprender nada na vida, vocês não prestam para nada. E aí um deles aceitou, meio internalizou essa palavra do pai, de que ele era realmente uma pessoa incapaz de aprender. Eu acho que a experiência do meu irmão, hoje eu olho a vida do meu irmão, né, que faleceu já há muitos anos, eu acho que ele foi um cara que se enquadrou um pouco nisso, né, ele teve uma limitação cognitiva
por conta de uma série de questões, esse sujeito parou, já não queria mais ir para o ensino médio, e trancou a escola, e foi ser alguma coisa lá, catar papelão, foi ganhar um troquinho com qualquer coisa, né? O outro não, o outro se incomodou muito com isso e passou a querer provar para o pai que ele não era burro, então ele se formou no ensino médio, botou o diploma na parede, ele então foi para uma faculdade, fez a faculdade, pôs o diploma na parede, depois da faculdade ele fez uma especialização, pôs o diploma na parede, depois da especialização ele quis fazer um mestrado, fez o mestrado, pôs o diploma na parede, fez então uma pós-graduação, e aí uma pós-graduação, pôs o diploma lá, aí ele quis fazer um doutorado, pôs o diploma lá, ele foi então fazer o pós-doutorado, pôs o diploma lá, e ele não conseguia parar de estudar, porque ele entendia, a voz interna do pai dele parecia realidade, se ele parasse de estudar, ele seria o burro que o pai disse que ele era. E aí você veja que nos dois casos há um prejuízo, mas em um deles o sujeito vai alimentando um falso self. Ele entendia que ele só seria alguém se ele fosse uma pessoa que estudasse, mas ele não precisava estudar assim. Talvez o outro, eu não sei da história a partir dessa realidade aí, né? Mas a partir, o outro talvez que foi ser sei lá, um ajudante, foi fazer a vida de qualquer jeito, e não viveu com essa pressão de ter que ser alguma coisa, ele talvez tenha exercido aí um self um pouco mais autêntico, né? Porque o outro ficou preso e vida que seguiu dessa forma, tá? Só para ilustrar aí para vocês, tá? Então, depois eu vou tentar pôr isso aqui tentar pôr isso aqui num PDFzinho lá, sei lá, um slide, alguma coisa, e vou mandar lá no grupo para vocês, tá? Que é uma espécie que é o que a gente vai tentando fazer aqui ao longo dessa caminhada, tá? Uma jornada de reconstrução do self mais autêntico. Não são passos, não é segredo, mas é um caminho possível para se trilhar, tá? Então, você vai trabalhar para que o seu self seja reconstruído, tá? Então, na primeira fase dessa jornada, né, desse processo, é nomear as repetições. O que você repete? Então, o objetivo aí é você reconhecer os padrões, tá? E nomear isso para você mesmo, né? Eu sou uma pessoa que eu agrado compulsivamente, eu tenho medo excessivamente, eu me sinto não pertencido. O que eu repito? Você precisa nomear isso e ter isso muito claro para você, tá? Numa segunda etapa, você vai, o que a gente pode chamar aqui de recuperar a linha do tempo emocional. O que mais ou menos a gente vai chamar aqui de ressignificação, tá? Explorar como, ou mais o como do que o porquê, né? Mas está tudo ali. Como esse falso self foi construído, como ele foi constituído. Então, quem teve uma mãe narcisista, por exemplo, e não são poucas pessoas, né? Quem teve um pai abusivo, controlador, quem teve, sei lá, um lar onde havia muita violência, enfim, muita briga, né? Essa impossibilidade de se falar e opinar sobre alguma coisa, o seu self foi construído ou constituído a partir disso, né? Então, o que você vai fazer, obviamente que a gente sempre recomenda que isso seja feito num processo terapêutico, né? Você olhar a história de cuidados ou falta de cuidados, as lacunas afetivas, né? Que
que você vivenciou, que experimentou, porque toda essa linha emocional, toda essa história emocional, elas foram fazendo surgir uma identidade adaptativa para você e que você tem que se esforçar muito para tentar ser quem você é. E isso é muito pesado, é muito sofrido e muito cansativo. Tá? Numa terceira etapa, aí, você vai introduzir o espaço do verdadeiro self. Então, você já nomeou a sua repetição, você já identificou os seus padrões, né? Você sabe que você tem alguns comportamentos exagerados, que você não quer repetir, mas acaba repetindo. No segundo momento, você vai olhar a sua história, tudo bem, minha mãe não me amou, meu pai me abandonou, meu pai era isso, enfim, seja o que for. E aí você vai, então, preencher essas lacunas, reorganizar tudo isso. E no terceiro momento, você vai introduzir espaço para o seu eu autêntico, para o seu verdadeiro self, oferecendo experiências onde você pessoa, né, possa se frustrar sem se punir. Tudo bem se eu repetir a prova. Tudo bem se alguém não me amar. Tudo bem se alguém disser que eu não sou a pessoa mais inteligente do ambiente. Tudo bem se eu ficar sozinho. Então, você vai se proporcionar as experiências onde você aceite que você foi frustrada, mas não vai se punir por causa disso, nem vai tentar consertar nada. Fulano achou que eu, sei lá, que eu tô feia. Então, eu vou para o cabeleireiro, isso é a opinião dele. Né? Claro, assim, você vai cuidar de você, não é disso que se trata, mas não porque você tenha, tudo bem, eu não preciso ser a pessoa mais bonita do mundo, que já é um problema na nossa geração, né? Essa questão da estética, né? Numa quarta etapa, usando uma linguagem aqui bem do meu teórico, né, de Winnicott, ele diz assim, brincar com novos modos de ser. Ele trabalha muito com essa ideia do brincar, né, porque a terapia winnicottiana para criança, ele trabalhava muito com as brincadeiras, até hoje o pessoal que é perito e que é especialista em atender criança, eles trabalham com brincadeira. Brincar com novos modos de ser, testar formas mais espontâneas de viver e de se expressar. Porque você tem o direito de se expressar e de viver de forma espontânea. Se as pessoas gostarem ou não, isso não importa. O que você tem que entender é que, de acordo com a etapa 3, se eu tentar viver de uma forma espontânea, meu filho vai para uma formatura da prima, e ele quer uma meia vermelha, e ele não achou essa meia vermelha, e ele ficou bravo, porque homens não usam meia vermelha, só usam meia cinza, preta, enfim. E vamos supor que você use uma meia vermelha de forma espontânea, você está brincando com a nova forma de você ser. E aí, alguém, então, te critique, o item 3 ali, né? Então, você não precisa se frustrar nem se punir por causa disso, jogar aquela meia fora, e nem tentar consertar nada. Apenas vivencie essa experiência de experimentar novas formas de dizer, de viver, de se expressar e enfim, de ser. É isso. Tá? E ali na quinta etapa seria reconhecer os limites, o que a gente poderia chamar de cura, né? Eu não gosto muito de usar a palavra cura, a psicanálise não usa muito a expressão cura, né? Os psis, eles estão abolindo essa ideia de cura, né? Até porque não é de cura nesse sentido que a gente está falando, mas reconhecer os limites da cura, validar a sua existência, de marcar quem você é, né? Muitas coisas permanecerão, mas não precisa comandar a sua vida. Tá?
Então, os limites da cura é difícil, eu sei, eu imagino, né? Eu, a minha experiência é diferente de muita gente, o que é normal, mas, assim, é difícil você eliminar uma repetição. É difícil. Às vezes a gente tem coisas simples, né? O lugar onde deixa a chave, o jeito de dormir, né? A forma de sentar, e aí a pessoa fala, pô, você tem que sentar direito, etc. Tudo bem, é difícil. O que a gente está dizendo aqui nessa quinta fase é que reconhecer os limites da cura é validar a existência das marcas que permanecerão. Eu sempre digo isso para todo mundo, quem conversa comigo sabe. Meu pai saiu de casa quando eu tinha, acho eu, que 7 anos de idade, que ninguém nunca me disse exatamente isso, mas eu acho. E meu pai faleceu com 13, eu tinha 13 anos. Eu não fiquei sabendo do falecimento do meu pai no dia, só fiquei sabendo 3 dias depois. Isso deixa uma marca? Claro que sim. Eu tenho como removê-la? Não, não tenho. Ela permanece aqui até hoje. Com menos estrago, talvez, mas ela permanece. Mas elas não vão comandar a minha vida. Entende? É disso que a gente está falando. Nomeie a repetição, olhe a sua linha do tempo emocional, ressignifique, introduz espaço para você ser de forma mais autêntica, sem ficar, eu devia, não, por que eu fiz isso? Eu fui de meia vermelha e agora todo mundo riu de mim. Dane-se, né? Brinque, então, com suas novas formas espontâneas de viver e de se expressar, de forma sempre saudável e autêntica para você, e reconheça que o estrago que foi feito, ele não vai deixar de existir, ele só não pode mandar na sua vida. Beleza? Finish por hoje. Alguma dúvida, alguma questão? Tá, a Karina colocou aqui, antes da Kátia. Acredito que é aceitar as cicatrizes que percorrem a nossa trajetória e amadurecer para seguir. É isso, né? Assim, não tem o que fazer. Você não vai mudar o tempo, você só pode ressignificar. É isso. Foi uma tragédia? Foi. Deixou uma marca? Deixou. O que você precisa é tratar essa marca de uma forma que ela não determine a sua identidade. E, às vezes, isso não acontece. Então, é isso mesmo. Valeu, Karina. Fala, Kátia. No caso, é a minha experiência, né, com a minha irmã, né, de tudo que aconteceu quando eu dei o primeiro passo de me distanciar, né, e algumas pessoas, alguns familiares, até amigos, né, do nosso meio, se afastaram, né, de mim. E antes eu ficava triste, né, triste, preocupada, e preocupada assim, eles estão me vendo que eu que sou a errada, enfim, eu que causei tudo, a minha preocupação era essa, né, por eu ter tido essa atitude, né, eu estou sendo a vilã, eu fui, né, mas aí, com você, conversando com você me orientando, até me fazendo enxergar que não, eu não tinha que se preocupar com isso, não, que elas pensassem o que elas quisessem, né? Independente, eles não sabem o real motivo, né? E o fato dela persuadir ou falar algo de mim e tal, no começo me incomodava muito. Hoje não ligo. Dói menos, Perfeito. vamos dizer assim, né? Mas se alguém vir falar alguma coisa, eu não estou preocupada. Não é? Até que uma amiga veio me procurar no início de tudo, a única também que quis saber de alguma coisa. Aí eu falei assim, tudo bem, você pode vir à minha casa, a gente pode conversar sobre, né, o que você quer, mas já digo, independente do que for você falar, eu não ligo. Falei para ela, eu não ligo,
né? Isso, você quer vir? Aí ela veio, conversou comigo, nós conversamos, mas eu fiquei nervosa, né, assim, de expor o que eu estava sentindo e pensando, que antes eu não faria isso, eu não fazia isso, né, eu não colocava, não falava, agora eu entendo, eu posso colocar se eu quiser, e se eu não quiser também. Não. E no fim, você vai perceber, que é o que você já percebeu, né? A gente vai transformando isso em crescimento, como a Karina falou aí, você percebeu que falar machuca muito menos você do que não falar antigamente, né? Então, aceitar aquela condição te machuca muito mais do que se afastar dela. Então, é isso. E eu sempre digo para as pessoas, o que você pensa sobre mim é problema seu. Não é meu, é o seu pensamento sobre mim. Claro que eu quero que você pense alguma coisa positiva sobre mim, mas às vezes as pessoas pensam positivo até demais, e também não é verdade. Né? Mas é isso aí, é dar conta de cada um, né? E a gente vai tentando amadurecer, isso não é egoísmo, isso não é protecionismo, isso não é arrogância, isso é um autocuidado, de você entender que você não pode sustentar uma situação onde você é sempre vitimado, onde você é sempre diminuído. Não. Pode ser mãe, pai, irmão, quem for. Né? Isso é importante. Tudo bem, gente? Boa noite, foi bom estar com vocês aqui, né? Faltaram algumas pessoas, mas